Digníssimo irmão, digníssima irmã, paz e bem. Não tenhamos medo, confiemos nas promessas de Deus. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, do versículo 30 ao versículo 33. O medo não impediu Maria. O medo não a paralisou, não fugiu, não se escondeu, não chorou como vítima, soube pela boca do anjo que a missão a ela confiada pelo Pai devia ser abraçada na fé incondicional. Como dizia o filósofo Søren Kierkegaard, a fé é um salto no escuro, como aquela fé de Abraão, a fé de Maria, símbolo da nova aliança. Eis o mistério da nossa fé. Talvez diante da insegurança precisássemos nos perguntar: qual a promessa que Deus nos fez? Esse questionamento parece simples, porém nossa resposta somente será satisfatória mediante o grau de intimidade que estabelecemos com o Senhor. Alguns poderiam dizer: Deus nunca me prometeu nada. Se a nossa espiritualidade não nos faz sentir as promessas divinas, então algo está errado. Muitas das promessas se cumprem sem nos darmos conta, porque as desconhecíamos. A fé não é para ser provada. A fé é para ser vivida. Nós que somos infiéis, pecadores, o nosso Deus que é fiel, que faz aliança conosco, nunca desiste de nós. E principalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos de enfermidade, Ele nos carrega no colo. Aqui, assim como nós conhecemos aquela história de pegadas na areia. O momento que mais precisamos, o Senhor está conosco, Ele nos ama, Ele quer a nossa saúde do corpo e da alma, Ele quer o nosso bem. A luta é dele, a luta não é nossa, por isso não vamos ter medo. Segundo nos diz o primeiro livro das Crônicas, capítulo 20, quando o rei titubeou, ficou com medo, o Senhor Deus disse: não tenhas medo, porque essa guerra é minha, essa luta é minha e eu vencerei. Basta que tenhamos fé. E como nos dizia São Francisco de Assis, comece fazendo o possível. Daqui a pouco estará fazendo aquilo que te parecia impossível. A gente faz a nossa parte. A gente trabalha e potencializa essa semente de fé nele, que Deus então colocou em nosso coração, pois fomos criados à sua imagem e semelhança, que Ele fará aquilo que não nos é possível. Deus não só promete, Ele confirma, Ele sela. Quando deixamos Deus rezar em nós, em espírito, então Ele nos abre os olhos, o coração e a alma, assim como abriu os olhos dos discípulos de Emaús. Ter em mãos as chaves dessas promessas é o que fortalece nossa trajetória, nossa jornada espiritual. Quando atingimos o conhecimento das promessas divinas, o medo nunca mais nos fará escravos, mas tremerá, prostrado na força que nos reveste. Como diz uma música gospel, quando
dobramos os joelhos, o inimigo não consegue ficar de pé. Nós venceremos o medo e confiaremos em Deus. Como será possível que essa graça aconteça? Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço o homem. Diante do anúncio do anjo, uma série de questões passam pela cabeça de Maria. Ela era prometida em casamento a José. Como então engravidar sem ser casada? Por que ela teria sido escolhida? Como se daria essa gestação? A pergunta da Mãe de Deus: como se fará isso? Resume nossas dúvidas ante os vários episódios da vida. Nem sempre podemos compreender tudo. Em certos momentos, não temos plena convicção de como as coisas se resolverão. Por trás da pergunta de Maria está um problema que se apresenta como grande e intransponível, que precisa ser resolvido. Isso também acontece conosco, sempre diante de um desafio, sobretudo divino, nós nos sentimos indignos, não preparados, não merecedores de tamanha graça. Por isso, irmãos e irmãs, assim como os santos diziam, de modo especial, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, essas místicas da nossa igreja, olha, não vamos deixar que o fermento da dúvida, que o fermento da maldade, o fermento do medo cresça em nossos corações. É isso que o encardido, como o saudoso Padre Léo dizia, que ele quer que nós pensemos, que não somos dignos de chegarmos perto do Senhor, de nos aproximarmos dele, mas quando nos sentimos indignos, sujos, é aí que precisamos cada vez mais buscar ao Senhor em nossa vida, buscar viver na presença dele, buscar o sacramento da confissão, da reconciliação, buscar os sacramentos que a nossa Mãe Igreja nos oferece. Por trás da pergunta de Maria está um problema que se apresenta como um grande intransponível, não é? E muitas pessoas que são chamadas a uma vocação específica na igreja relutam contra a vontade de Deus. Quantos de nós não temos coragem de assumir compromissos de responsabilidade por medo? Às vezes, ficamos satisfeitos em nos assentarmos nos bancos das igrejas, não assumimos uma pastoral, um movimento, um ministério. É Deus que nos chama através da pessoa do Padre. Qual é nosso maior obstáculo no seguimento? Qual é a nossa maior dificuldade? Quando colocamos o problema como algo maior que o chamado, então desconhecemos a providência divina. São João Paulo II dizia sobre sua vocação, sobre a vocação específica, de modo especial a vocação sacerdotal. Toda vocação sacerdotal é um mistério no mais profundo do ser. Maria tem dúvidas, porém não transforma esses questionamentos em algo que eles não são regra de vida. No caso de Maria, a dúvida fortalece o sim, a adesão, sua espiritualidade, sua fé é encarnada. Porque o Verbo divino, a palavra eterna do Pai, se encarnou no seu seio virginal e habitou no meio de nós. Deus não escolhe somente os perfeitos na fé. No caso de muitos de nós, a misericórdia divina se mostra na ação do Senhor em nossa vida. Ele capacita, purifica, transforma, santifica, converte, capacita os seus escolhidos e escolhidas. Mas exige do escolhido, da escolhida, um desejo sincero de entrega. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe e te guarde, são e salvo todos os dias deste ano, todos os dias da sua vida, da vida que Ele te deu de presente para cuidar com carinho da missão que Ele te confiou. Até a próxima, se Deus quiser. Fique na paz de Jesus e no amor de Maria. Coração.
e